Fala pessoal, a gente ficou de falar hoje do primeiro hábito, que é o seja proativo. Mas gente, eu descobri um negócio. Fazer um vídeo com a complexidade dessa em alguns minutos do IGTV é complicadíssimo, viu? Porque é muito assunto. Para você ter ideia, antes mesmo de a gente estar no primeiro hábito, tem um ponto aqui que é fundamental, né? Que é o ponto zero. O que a gente começa antes mesmo de começar a tratar aqui dos hábitos, que é a questão do que vem antes, que justamente está ligado à questão dos nossos paradigmas, a questão das nossas crenças, a questão da nossa personalidade. Isso é tão importante, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas sabe aquela palestra motivacional, alguém que usa, né, que ensina as técnicas de influência, técnicas de comunicação, várias coisas que nos ajudam a ter uma vivência melhor, uma comunicação melhor, a performar melhor no trabalho, no relacionamento, seja onde for. E aí você recebe aquela carga, né, de energia, de entusiasmo, e de repente passa 2, 3 dias, aquilo tudo vai-se embora e você já se esquece daquilo, você já não consegue manter tudo aquilo que você aprendeu e você acaba voltando para o seu estado original. Isso é muito forte, porque isso acontece justamente por conta dos seus paradigmas, por conta de alguns comportamentos, por conta de alguns hábitos que já estão intrínsecos, né, no seu caráter, que a gente precisa começar a trabalhar isso dali. Antes mesmo de a gente começar a trabalhar a questão do hábito do lado de fora, né? Hoje tem muitas essas palestras, né? de influenciar pessoas, persuasão, técnicas disso, daquilo. Só que isso são todas palestras superficiais se a gente não começar a tratar na origem, no princípio de tudo, né? E tudo começa de fato com essa questão dos princípios e os paradigmas. Para você entender, tudo que você é hoje, a forma como você pensa, a sua forma de agir, de reagir, tudo que você é hoje enquanto ser humano, enquanto pessoa, seja de pontos positivos ou pontos negativos, está diretamente relacionado a toda a sua experiência de vida que você teve, né? Seja de momentos bons, momentos ruins. Isso vai construindo dentro de você, né, uma característica, o seu caráter e paradigmas que hoje podem te ajudar ou que podem te prejudicar, né? Paradigmas são modelos mentais, né? Linhas mentais de raciocínio que existe dentro da nossa mente, que muitas vezes é no subconsciente, não é aquilo que a gente trabalha no consciente diretamente, mas fica no nosso subconsciente, mas que se a gente não parar para analisar o tipo de pensamento, de paradigma que isso está trazendo para nós em termos de comportamento, a gente pode perceber que está sofrendo muito ou que está tendo muitas perdas e muitos prejuízos. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Imagine que você fosse viajar, né? Hoje não tem, digamos que não tivesse um GPS, né? Como se tem hoje, mas que você precisasse viajar, um exemplo, aqui para Salvador, né? Você precisa sair do bairro da Barra e ir lá para, um exemplo, Cajazeiras, né? E aí você vai lá e pega o mapa da cidade de Salvador. E aí você começa a caminhar pelas ruas. Só que imagine que esse mapa que você comprou seja um mapa que foi impresso errado. Colocaram lá o nome de Salvador, mas na verdade é da cidade de São Paulo. Como é que você ficaria aqui rodando com esse mapa errado dentro da cidade de Salvador? Imagine, totalmente perdido, né? Provavelmente isso resultaria em perca de tempo, energia, estresse, além de não conseguir chegar no seu objetivo. E por mais que você pense positivo, por mais que você tenha uma mentalidade positiva, jamais você talvez conseguiria chegar ao seu ponto final, ou se chegasse com muito esforço e muita dificuldade. Por quê? Por conta de um mapa, né, que aqui a gente fala de um mapa mental, que está configurado de uma forma errada. E isso, gente, o que precisa ficar claro? Que tudo que foi construído de mapa mental até aqui, não é necessariamente culpa nossa, culpa sua ou minha. Isso faz parte das circunstâncias em que as pessoas cresceram, que elas viveram, né? Muitas vezes, muitas pessoas são afetadas por experiências ruins que tiveram na infância, né? Experiências, né, durante a sua infância, enfim, de diversas formas, durante a sua criação, falta de pais, enfim, existem vários motivos, várias linhas de raciocínio, né, de exemplos que a psicologia, os estudos trazem, que podem influenciar, principalmente de uma forma negativa, o crescimento e a formação de uma personalidade, a formação de crenças e a formação, né, desses paradigmas. Então, qual é o objetivo de hoje? A gente trazer esse nível de consciência para você entender como é que está essa leitura interna dos seus paradigmas, da sua forma de pensar, sua forma de analisar,
tudo aquilo que você pensa acerca de si mesmo. Isso está muito relacionado a como você se enxerga, né, a sua autoestima, aquilo que pode estar te bloqueando de prosseguir, aquilo que pode estar te bloqueando de você conseguir crescer e de fato mudar alguns comportamentos na sua vida. Isso está muito intrínseco, né, na sua questão do quem você é em termos de caráter. E é a partir daí que a gente precisa começar esse modelo de transformação. Então, por isso que não dá para a gente entrar hoje necessariamente no hábito 1, mas eu vou tentar, ao longo desses dias, a gente já começar a fazer esse processo de transição. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer aqui era o nível de consciência, de você aumentar o seu nível de consciência, de conseguir identificar comportamentos, atitudes que você tem, principalmente atitudes negativas, atitudes reativas que você tem diante de algumas circunstâncias, para a gente começar a ter um nível, né, de entendimento maior, ou melhor, por que você age desse jeito, por que você age dessa forma, para tentar entender qual é a origem, o que está te causando, por que você é assim hoje. E a partir daí a gente vai tratar na raiz, né? Como é que a gente faz essa mudança de chave, esse processo de transformação, para mudar a questão do caráter, mudar a questão das atitudes, para se criar novos hábitos. E tudo começa pela questão do pensamento. O que é que está passando pela nossa mente? Uma coisa que geralmente poucas pessoas param para prestar atenção é: pense no que você está pensando. Isso mesmo. A maioria das pessoas tem o costume de o pensamento que vem na mente, a gente absorve e já começa a reagir ou agir de acordo com o pensamento. Mas a gente precisa aprender a filtrar. Então a primeira atividade, a primeira tarefa que eu passo para você aqui hoje é: comece a pensar no que você está pensando. Toda vez que vier um pensamento para você, você precisa pensar: que pensamento é esse? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando assim? Isso realmente faz sentido? É realmente dessa forma? Que sentimento é esse que está vindo diante de mim? Qual é a origem dele? Então você precisa começar a destrinchar esse pensamento que está vindo sobre a sua mente, para a gente começar a entender melhor, né? Cada um de vocês entender melhor como é que está funcionando o seu comportamento, para a partir daí a gente começar a tratar essa questão da mudança, da transformação, dos novos hábitos que vai te trazer a te tornar uma pessoa altamente eficaz, altamente produtiva, altamente, né, no seu nível de plenitude. Então a gente precisa começar a fazer esse filtro. A palavra de Deus diz: guarda o seu coração, né, porque dele procede saídas da vida. Então, quando fala do coração, está falando justamente desses pensamentos que a gente guarda lá no mais profundo do nosso ser, das nossas emoções, o que a gente está sentindo. E é isso que a gente precisa guardar. Porque nós somos bombardeados o tempo todo, né, por influências externas, né, por questões de ambos os fatores, de todos os lados, dentro de casa, fora de casa, mídia, pandemia, enfim. Então a gente precisa guardar, né, senão a gente acaba sofrendo uma pressão de influência muito forte com base no exterior, sendo que o nosso comportamento precisa ser de dentro para fora, ou seja, a gente precisa pegar essa pressão e essa energia positiva, né, a força que Deus nos dá, e transformar isso para isso impulsionar para fora. Não a gente simplesmente pegar essa carga que está de fora e transferir ela para dentro. Então a tarefa de hoje é: pense no que você está pensando. A partir desse primeiro passo, a gente vai começar aqui a seguir nos próximos vídeos, nesse processo de transformação. Valeu, meu povo, Deus abençoe seu dia.